Hello, my dear students. How are you doing? I hope you're doing good. I hope you're doing great. And here we are for our pronunciation exercise number 4. Ok. Primeira coisa que nós vamos pronunciar direito é o nosso título do capítulo. Countries. E aqui, cuidado para esse som aqui no meio. Não é countries. Você vai dizer countries. Pronuncie countries. E a pronúncia pode ser cities or cities. Lembre-se, como eu pedi, de você colocar o dedo sobre o botão de play and pause, e toda vez que eu falar uma frase, você pause e pronuncia. Logo depois você play e me deixa pronunciar a próxima frase, para que a gente possa dar seguimento. Então você pode fazer isso com o mouse, com o dedo, né? Aí na frente do seu, no seu computador. Então, mantenha aí esse mouse nervosão perto do botão de play pause para que você possa utilizar. Você deve lembrar que na minha aula sobre speech da Azul, eu usei essas barras vermelhas para separar os gaps dentro das frases, onde você pode fazer pequenas pausas, e aqui não será diferente. Outra coisa que eu gostaria de lembrar é que nós vamos encontrar outras frases com o verbo have nessa maneira arcaica de pronunciar. Então, para evitar que a nossa aula fique super estendida, eu não vou ficar fazendo aquela mesma ressalva, né? Então, por exemplo, se aqui nós temos essa frase, has their house got a window? Eu vou pronunciar, eu teria duas formas de fazer essa pergunta de um jeito mais moderno. Eu diria, has their house got a window? Certo? Has their house got a window? E poderia dizer, does their house have a window? Para evitar confusões, né? E ficar estendendo a aula, eu vou pronunciar só o que está aqui. Por quê? Porque o nosso objetivo aqui é pronunciar as coisas do jeito certo. As frases mais corretas, por exemplo, frases como essas que estão sugeridas aqui em vermelho, vão aparecer nos capítulos mais adiante, certo? Porque aqui o objetivo do livro é te ensinar frases bem simples que são funcionais, e depois você pode expandir para frases mais complexas com o uso do do e do das, por exemplo, ou o uso do has got. Sem falar que nos nossos exercícios de gramática, nós estamos estudando as coisas do jeito certo. E aqui nós estamos utilizando essa sequência de frases como exercício de gramática, como exercício de pronúncia, perdão, não como exercício de gramática. Então, for the sake of objectivity, pelo bem da objetividade, nós vamos simplesmente ler as sentenças corretamente. É aquilo que nós queremos aprender. Então, e quando eu achar pertinente, eu farei um comentário e vamos adiante. Vamos juntos. Preste atenção de apertar play and pause na hora certa, beleza? Repeat after me. Repita depois de mim. Mr. and Mrs. Smith and their 3 children live in England. Perceba as pausas. Mr. and Mrs. Smith and their 3 children live in England. Live in England. Live in. Live in England. They live in a house. They live in a house. In a house. A house. House. Has their house a window? Has their house a window? Yes, their house has many windows. Yes, their house has many windows. How many windows has their house? How many windows has their house? It has 8 windows. Has their house a door? Yes, it has 2 doors. It has also a roof. It has also a roof. Roof significa teto, especialmente telhado, né? Essa parte externa da casa aqui, né, a gente vê na figurinha, é o roof. It has also a roof. The roof is the top of the house. The roof is the top of the house. Top of. Top of. Esse of tem som de V. Top of. The roof is the top of the house. What is the top of the house? The top of the house is the roof. What is? What is the top of? What is the top of the house? The top of the house is the roof.
Olha a pausa, viu? Antes do verbo, eu pronunciei o sujeito inteiro e pude fazer uma suave pausa antes do predicado. The top of the house is the roof. Por mais que eu pudesse juntar houses, não fica tão bonito. The top of the house is the roof. Se eu falo bem rápido mesmo, até passa. Mas com a cadência elegante, a pausa soa melhor. Então, nem sempre, quanto mais rápido, melhor. The top of the house is the roof. The top of the house is the roof. Então, tem uma suave pausa entre house is the roof. The top of the house is the roof. The house has 4 walls. The house has 4 walls. Has the house a 5th wall? 5th. Nós não estudamos isso no capítulo 2, veremos juntos no capítulo 2, num determinado momento. Essa palavra aqui significa quinto. Tem 3, 4, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. 5th. Has the house a 5th wall? Então você fala fifth mesmo, com som de F e F, 5th. E aí você põe a ponta da língua entre os dentes no final do som. Has the house a 5th wall? 5th. 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 Não se espante se esse som for difícil para você dominar agora. É um som difícil, a gente considera esse som avançado e pode levar tempo para que você se habitue a pronunciar isso. Então, se você estiver pronunciando algo perto de fifth, isso já é bem aceitável para o iniciante. Porém, você não vai se acomodar. Então, toda vez que você tiver que pronunciar a palavra fifth, você vai ser exigente consigo e tentar sempre pronunciar um pouco melhor. Has the house a 5th wall? Tem a casa uma quinta parede? No. It has only 4 walls. It has only 4 walls. The windows and the doors are in the walls. The windows and the doors are in the walls. Are in the walls. The windows and the doors are in the walls. Where is London? London is in England. London is in. London is in. London is in England. London is in England. London is. London is in. London is in England. Where is Paris? Where is? Where is? Where is Paris? Você pode falar mais separado. Where is? E você pode dizer where is. Rápido, porque junta esse S com where. Vai ficar rápido, né? Eu estou aqui, ó. Where is Paris? Onde é Paris? Onde fica Paris? Where is Paris? Paris is in France. Paris is in France. Paris is in. Paris is in. Paris is in France. Okay, I'm sorry. Paris is in France. Essa palavra aqui assusta, mas não é tão difícil não. Where is Stockholm? Where is Stockholm? Stockholm. Where is Stockholm? Stockholm is in Sweden. Stockholm is in Sweden. Is in. Stockholm is. Stockholm is. Stockholm is. Stockholm is in. Stockholm is in Sweden. Sweden. Stockholm is in Sweden. Where is Berlin? Where is Berlin? Tá nós, a festa tá boa lá fora. Where is Berlin? Berlin is in Germany. Berlin is in Germany. Essa tá aqui uma palavra que é difícil você juntar, porque a palavra Berlin, ela tem a sílaba tônica no final e fica difícil você juntar o Berlin is in Germany. Berlin is in Germany. Okay? Berlin is in Germany. Talvez seja possível, né? Eu não consigo falar isso com tanta velocidade por causa desse ápice aqui, dessa puxada do Berlin para cima. Berlin is in Germany. Né? Para mim é mais fácil fazer a pausa natural do gap e depois seguir. Berlin is in Germany. Germany, Alemanha. Né? Sweden, Suécia. Né? Estocolmo, a capital da Suécia. Né?
e Berlim, capital da Alemanha, né? Então aqui Germânia ao pé da letra. What is Copenhagen? Aqui, ó, Copenhagen. Olha aqui esse som de Hagen. Copenhagen, ok? Where's Copenhagen? Where is Copenhagen? Copenhagen is in Denmark. Denmark. Dinamarca. Where's Copenhagen? Copenhagen is in Denmark. Where is Oslo? Where is Oslo? Você pode juntar. Where is Oslo? Dá para juntar. Where is Oslo? Oslo is in Norway. Oslo is in Norway. Where is Moscow? Moscow. Where is Moscow? Moscow is in Russia. Moscow is in Russia. Russia. Não é Rússia, é Ra. Russia. Com som de Ra. Puxando para o som de A. Moscow is in Russia. Where's Helsinki? Helsinki, né? E aí tem esse nome enorme aqui, né? Helsingfors, né? Mas não vamos ficar com esse Helsingfors, não. Vamos ficar com Helsinki, ok? Helsinki is in Finland. Helsinki is in Finland. England is a country. England is a country. Or is a. England is a country. Russia is a country. England and Russia are two countries. Olha o verbo no plural. England and Russia are two countries. Mr. and Mrs. Smith and their children live in London. Mr. and Mrs. Smith and their children live in London. Numa tirada só, um pouco mais rápido. Mr. and Mrs. Smith and their children live in London. London is a city. Ou a city, se você preferir, tanto faz. London is a city. Copenhagen is also a city. London and Copenhagen are two cities. There are many houses in London. There are. É o nosso verbo haver. Já estudamos isso logo no começo do primeiro módulo. There are many houses in London. Olha, house no singular, houses no plural. There are many houses in London. London is a big city. There are also many houses in Copenhagen. De novo. There are also many houses in Copenhagen. Copenhagen is also a big city, but Copenhagen is not so big a city as London. Aí é importante prestar atenção nisso. Copenhagen não é tão grande uma cidade como Londres. Ao pé da letra mesmo, palavra por palavra, olha. Copenhagen não é tão grande uma cidade como Londres. Ou seja, não é tão grande quanto Londres. É isso que eu estou dizendo. Copenhagen não é tão grande, não é uma cidade tão grande quanto Londres. Vamos ver com frequência essa estrutura aqui nessa lição, tá? E se eu não me engano, na próxima lição também. Copenhagen is also a big city. Repita até aí. Copenhagen is also a big city. But Copenhagen is not so big a city as London. Veja que eu fiz mais rápido. But Copenhagen, pausa, is not so big a city as London. E aí a pausa no as London. Percebem? Copenhagen is not so big a city as London. Copenhagen is not so big a city as London. Helen is a big girl. Helen is a big girl, but she's not so big as John. Mas ela não é tão grande quanto John. But she's not so big as John. Big as John. Helen is a big girl, but she's not so big as John. Is baby as big as Helen? Is baby as big as Helen? Aí aqui, lembra? Is baby as big as Helen? Não.
Eu ia fazer um comentário, mas ele não cabe, então vamos adiante. Is baby as big as Helen? Olha a pausa em is baby as big as Helen? Is baby as big as Helen? No. Baby is not so big as Helen. Baby is not. No. Baby is not so big as Helen. She's only a small girl. She's only a small girl. Is John as big as his father? Is John as big as his father? Is John as big as his father? No. John is not so big as his father. No. John is not so big as his father. Is Helen as big as her mother? No. Helen is not so big as her mother. Um pouco mais lento, para não ficar, né, um som mal pronunciado. No. Helen is not so big as her mother. No. Helen is not so big as her mother. Né? Veja como falar rápido demais pode prejudicar o som. Até para uma pessoa experiente como eu. No, Helen is not so big as her mother. As her. So big as her. No, Helen is not so big as her mother. John is bigger than Helen. Maior, mais grande, né? Mais grande em espanhol significa mais velho, né? Quando alguém é mais velho que eu digo, tu eres mais grande que eu, né? Ele é mais grande que eu. Aqui, bigger dá a ideia de tamanho mesmo. O John é mais alto que Helen, tá? Então, o tamanho do corpo do John é maior que o tamanho do corpo de Helen. John is bigger than Helen. And Mrs. Smith is bigger than John. Ele é maior que a senhora Smith. John is bigger than Helen. And Mrs. Smith is bigger than John. Which is the biggest of the three children? Which is the biggest of the three children? John is the biggest. Aqui. John is the biggest. Which is the biggest of the cities in Europe? In Europe. Which is the biggest of the cities in Europe? London is the biggest city in Europe. London is, fica melhor. London is the biggest city in Europe. England is a country in Europe. London is the biggest city in England. Sweden is a country in Europe. Stockholm is the biggest city in Sweden. Então, esse biggest é o maior de todos, né? É a maior. London is the biggest city in England. Londres é a maior cidade na Inglaterra. England não é o maior país da Europa, então não tem ali. Mas Londres é a maior cidade da Europa. London is the biggest city in Europe. Stockholm is the biggest city in Sweden. É a maior cidade na Suécia. Percebam, gente, que ele usou hoje só o which. Na lição anterior, ele fala assim, qual das crianças? Ele fala assim, which of the children? Né? Então, quando ele usa which of the children, né, que ele faz assim, ó, which of the children is the biggest? Isso é uma forma de perguntar, qual das crianças é a maior? Isso é uma forma de perguntar, né? Então, ele também pode dizer which is the biggest of the three children. Você pode mudar o posicionamento da questão, né? Which is the biggest of the three children? Então, ele pode pegar esse of aqui, essa parte que começa com of, ele traz para cá para depois do which, e o biggest vai para o fim, porque se você pegar aqui e jogar, ele naturalmente vai para o fim. Então, ele diria, which of the three children is the biggest? Então, você pode utilizar o which dessas duas formas. O que é mais importante aqui nesse uso do which? É você lembrar que quando eu digo which, é importante delimitar o grupo. Qual das crianças? Qual dos carros? Qual dos países? Qual das cidades? É sempre interessante delimitar. E você delimita com o uso do of. Então, você pode usar o of mais para frente, você pode usar o of logo depois do which. Não tem a menor diferença. Isso que ele está dizendo aqui de maneira bem simplesinha para a gente. Vamos continuar. Mr. Smith is English. Mr. Smith is English. He lives in England.
He lives in England. Mrs. Smith is English. She lives in England. Mrs. Smith is English. She lives in England. In England. She lives in England. Their children are English. Their children are English. They live in England. They live in England. The English live in England. Os ingleses, the English. Veja, the English, os ingleses. The English live in England. The English também pode ser, né? The, já que a palavra the aparece na frente de uma palavra que começa com som de vogal, o que geralmente é the vira the. The English live in England. The Danes live in Denmark. Né? Então, os dinamarqueses vivem na Dinamarca. The Danes live in Denmark. Okay? The Finlanders live in England. The Finlanders live in Finland. In Finland, ok? Esse fim é forte. The Finlanders live in Finland. The Russians live in Russia. The Russians live in Russia. The Swedes the Swedes live in Sweden. The Swedes live in Sweden. The Norwegians live in Norway. The Norwegians live in Norway. The Norwegians live in Norway. The Germans live in Germany. The Germans live in Germany. The French live in France. Os franceses vivem na França, né? Os Germans, os alemães, vivem na Alemanha. The Swedes, os suecos, vivem na Suécia. The Norwegians, os noruegueses, live in Norway, vivem na Noruega. The Finlanders, os finlandeses, vivem na Finlândia. The Russians live in Russia. Aqui nós temos uma breve exposição de nomes de países com seus adjetivos pátrios. England is bigger than Denmark. England is bigger than Denmark. But it's not so big as France. But it is not so big as France. So big as. But it's not so big as France. France. England's bigger than Denmark. But it's not so big as France. Norway is bigger than Denmark. But it's not so big as Sweden. But it's not so big as Sweden. The house of Mr. and Mrs. Smith is not a big house. It's a small house. But, baby's not a big girl. She's only a small girl. Helen is smaller than John. And John is smaller than his father. Small é pequeno, smaller, menor, ou seja, mais pequeno, ao pé da letra, com o uso desse R no final. Helen is smaller than John, and John is smaller than his father. Helen is smaller than her mother. There are many houses in a big city. There are many big cities in a big country. Denmark is not a big country. It's only a small country. There are not many big cities in Denmark. There are not many big cities in Denmark. Mr. Smith is a man. His father is also a man. Mr. Smith and his father are two men. Mr. Smith is... Perdão, não é Mr. Smith, perdão. Mrs. Smith is a woman. Her sister is also a woman. Her sister is also a woman. Mrs. Smith and her sister are two women. Vejam, isso é um erro muito comum. Women. Perdão, woman. Woman. Veja, tem um som de U aqui, nessa transcrição. Depois tem um E de cabeça para baixo, que eu já falei para vocês que é um som de A, suave. Woman.
woman. E isso aqui eu digo que a irmã dela também é uma mulher. Uma mulher. A woman. Olha o som do A, olha o som o man. É o mesmo som de A. Agora olhem para a palavra no plural, que está aqui. Olhem para a transcrição fonética dessa palavra no plural. We, com som de I, men. Women, 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 women. Tá vendo? Tá vendo? Olha a diferença. Ok? Agora, vamos pronunciar. Woman, woman, singular. Mulher. A woman, uma mulher. Duas mulheres. Two women. Two women. Ok? Vamos observar a diferença na palavra man. Man, man. Um A puxando para o som de E. Man, man. Aqui é somente um som de E bem pronunciado. Man. Ok? Is also a man. Man. É suave. Two men. Two men. Então, costumeiramente, nós dizemos que man é um som curto, fraco, né? His father is also a man. E man, ele é mais pronunciado, mais enfático. Smith and his father are two men. Ok? Essa pronúncia aqui, ela é muito mais parecida uma com a outra e são muito mais fáceis de confundir. Porém, no caso de woman e women, é mais fácil de ver uma distinção. Ok? Vamos lá. Frequentemente a gente consegue ver a diferença entre one man and two men quando nós temos palavras que ajudam. Quando, por exemplo, eu tenho dois homens, então eu tenho certeza que ele não está falando dois homens, mas está falando dois homens. Beleza. Boys and girls are children. São crianças. Boys and girls are children. Men, women and children are people. Olha que coisa legal. Chegamos no capítulo 4, eles decidiram utilizar people. Então, por mais antigo que esse material que a gente esteja usando seja, eles já sabiam que persons era people. Porém, persons foi utilizado para não causar uma grande estranheza nesse material. Já que persons pode ser usado no contexto formal didático. Né? Didático não, contexto formal de escrita. Então, para efeito didático, ele mostrou o plural de person, persons. Nós sabemos que vamos utilizar, na verdade, no cotidiano, a palavra people. They are people or persons. Então, ele te deu algo mais semelhante para você aprender e se acostumar. E agora ele te dá uma coisa nova, porque você já está assemelhado com o elemento que fica entre um ponto A e um ponto C. Né? Então, ele te dá um ponto A, depois tem um do elemento B, que é próximo do A, depois ele está no elemento C, que é próximo do B, mas que é mais distante do A e causaria um estranhamento maior. Então, isso vai acontecer também quando a gente for trabalhar com o verbo have, em alguns casos. Então, vamos lá. Boys and girls are children. Men, women and children are people. São pessoas. There are many people in English. Olha, inglês moderno aqui. Ó, legal, ele usou como a gente usa até hoje, né? Ou como a gente usa hoje. There are many people in England. Há muitas pessoas na Inglaterra. There are many people in England. How many people are there in England? Quantas pessoas há na Inglaterra? How many people are there in England? There are 45 people, perdão, vamos mais uma vez. There are 45 million people in England. Percebam que eles não usam o S no milhão. Milhões. Eles não estão dizendo isso. There are 45 million people in England. 45 milhões de pessoas. Por people estar no plural, não há necessidade de utilizar o million no plural. Ok. There are 45 million people in England. Eu hoje acredito que deve haver muito mais do que isso. How many people are there in Finland? There are more than 3 million people in Finland. There are more than 3 million people in Finland. There are more people in England than in Denmark. Só selecionar para vocês verem onde eu estou. There are more people in England than in Denmark. Than in Denmark. Than in Denmark. There are more people in England than in Denmark.
There are not so many people in Denmark as in Sweden. Eu aqui uso um comparativo de superioridade, dizendo que há mais pessoas na Inglaterra do que na Dinamarca. E aqui ele faz o mesmo comparativo de uma maneira invertida, dizendo que não há tantas pessoas na Dinamarca como na Suécia. Ele faz um comparativo de inferioridade. Então vejam as duas estruturas que ele apresenta como padrão para nós. There are more people in England than in Denmark. There are not so many people in Denmark as in Sweden. There are 6 million people in Sweden. There are more Swedes than Danes. Há mais suecos do que dinamarqueses. There are more Swedes than Danes. What people live in England? Que pessoas ou que povo? Aqui nós vamos ver povo com... people podemos ver como povo, né? Então, e é interessante que esse verbo ele não vem no plural, né? Na verdade, esse verbo não vem no singular. Eu não digo assim, que povo mora. Então, é muito mais, do ponto de vista da gramática, é muito mais natural pensar que pessoas moram na Inglaterra. What people live in England? The English, os ingleses. Também não tem plural no final, porque eu estou vendo um grupo singular, né? Os ingleses. The English live in England. What people live in France? The French live in France. What people live in Russia? The Russians live in Russia. Agora apareceu The Russians. O Russians tem S. É uma loucura, não é? O inglês tem dessas coisas, né? Tem os padrões, tem as fugas dos padrões. Mr. and Mrs. Smith have a son. Mr. and Mrs. Smith have a son. Have they more than one child? Have they more than one child? Yes, they have 3 children. 3 children. Yes, they have 3 children. They have 2 girls, but only 1 boy. They have 2 girls, but only 1 boy. They have more girls than boys. They have more girls than boys. Has John more than 2 sisters? Has John more than 2 sisters? No, he has only 2 sisters. Are there more than 4 persons in the family? Que poderia ser people também, né? Are there more than 4 people in the family? Yes, there are 5 persons in the family. Yes, there are 5 people in the family. What more people are there in the family than the father and the mother? What more people, or persons, como está aqui, what more people are there in the family than the father and the mother? Que mais pessoas há na família do que o pai e a mãe? What more people are there in the family than the father and the mother? There are 3 children. Há 3 crianças. E aí chegamos ao final, né, das nossas frases de pronúncia e do nosso exercício de pronúncia, né, depois só de aula gravada são 33 minutos, é provável que você esteja aí há 1 hora já exercitando. Se você foi pausando e repetindo cada frase que eu falei, provavelmente isso dobrou de tamanho, então você deve estar cansado. Imagino que se você tiver feito isso em pedaços, né, 10 sessões de 10 minutos, sessões de 15 minutos, tenha sido menos cansativo para você. E pode ser feito assim também, todo dia um pouquinho. E é preciso revisar, tá? Então, você acabou de fazer esse exercício do capítulo 4 comigo, considere voltar para o capítulo 1 e revisar o exercício pronunciando. Depois faça o capítulo 2 de novo, depois faça o capítulo 4, e aí você vai para o capítulo 5, depois você pode voltar para o capítulo 2. Então, é sempre bom fazer revisões de pronúncia, porque você não vive num país de língua inglesa, você não está praticando essas palavras todo dia, você não está praticando esses sons todo dia. Então, professor, mas eu já fiz esse exercício, mas a questão não é ter feito ou não ter feito. A questão é quantas vezes você repete uma mesma palavra e consegue ter o total controle da tua língua, dos teus lábios, dos teus dentes, das tuas cordas vocais, e você vai, ou seja, você tem total controle do teu aparelho fonético, e aí você pode reproduzir os sons. E esse total controle vem justamente
da paciente, humilde exercício de repetição, tá bom? Não quero me delongar mais nesse vídeo. Temos aí o exercício A e o exercício B, eu gostaria que vocês fizessem, pronunciassem em voz alta, já expliquei como fazer, né? Você pode pronunciar para o Google transcrever e conferir, você confere as suas respostas de acordo com as próprias fases do texto, porque eles basicamente são a reescrita, né, dessas frases com algum elemento faltante e você vai colocar lá. Alright? So have a great day and I see you in the next class. Thank you very much, my friends.